Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à J Editors Talks Turismo e Hotelaria, onde iremos conversar sobre o impacto da pandemia no setor e sobre os vários desafios e também oportunidades que o mesmo encara para o futuro. Foi um dos setores mais afetados pela pandemia e a sua recuperação económica é fundamental para aliviar o tecido empresarial de algumas regiões. Por isso, hoje vamos tentar entender em que estado estão estas empresas e o que podemos esperar dos próximos meses com o desenrolar do plano de vacinação. É isso mesmo o que acabaste de dizer, Marta, e para isso contamos com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Me passo a apresentar Maria Liquito, Country Manager da ESCAP Portugal, e Francisco Calheiros, Presidente do Turiab. Sejam os dois muito bem-vindos e desde já muito obrigado pela vossa disponibilidade e presença. Maria, eu começava por si, como a Marta dizia e bem, o turismo e a hotelaria foram aqui fortemente afetados pela pandemia. É possível ter uma ideia precisa o quanto esta crise afetou o setor? E já agora, no vosso caso, na ISK, como é que encararam este período? Desde já boa tarde a todos e agradeço esta oportunidade de estar aqui hoje e falarmos sobre este assunto que efetivamente impactou todos na Europa e continua a impactar. Efetivamente aqui a ESCAP acompanhou a situação inicial que, sendo uma plataforma intermediária no aluguer de autocaravanas entre particulares, iniciamos a ver a situação pandémica em Itália, que foi o primeiro país na Europa mais afetado, e posteriormente começamos então a ver que a situação se poderia alastrar para os outros países da Europa, e aí tivemos que tomar medidas, pelo que tivemos todas as reservas canceladas, tomámos a decisão de cancelar todas as reservas por um período de 6 meses, pelo que foi aqui bastante difícil para nós, porque tivemos que cancelar e não houveram mais reservas. E naturalmente houve aqui uma quebra na faturação também, não é? Sim, tivemos aqui que colocar a equipa em layoff, porque não havia atividade, em que o layoff durou, dependendo do mercado, durou entre 2 a 5 meses, portanto estamos aqui a falar que a empresa foi efetivamente muito afetada durante este período. Depois aqui tivemos que tomar medidas bastante rápidas, porque a situação foi nova para todos, tanto para as empresas como para viajantes e proprietários. Criámos então uma política de cancelamento flexível para tentar fazer um equilíbrio entre os proprietários e viajantes, de forma a que se sentissem confortáveis em viajar, e também criamos aqui uma página de conselhos para o check-in e check-out, de forma também a desinfetarem os veículos, a terem atenção aos elementos a que possam ser mais suscetíveis ao contacto com o vírus. Obrigado, Maria. Francisco Calheiros, aqui o turismo de habitação, o turismo rural e o agroturismo, que também de alguma forma estão ligados ao turismo das caravanas indiretamente, vão notar aqui um crescimento neste período pós-pandemia, uma vez que as pessoas vão, se calhar, tentar aqui evitar mais os ajuntamentos e os locais mais concorridos e condensados? Boa tarde. Muito obrigado também por esta oportunidade de falarmos sobre o assunto. Eh, Houve um impacto fortíssimo em relação à pandemia. Estamos a falar desde o ano passado, e a maioria das casas eh, sofreu com esta pandemia. Mas notou-se realmente uma situação ímpar, é que a nossa maioria de clientela é internacional, são estrangeiros, e como sabem, o ano passado, com os cancelamentos dos aviões e que continua, dos transportes aéreos e também com a pandemia internacional, deixámos de ter clientela. Foi compensada pelos portugueses. Os portugueses, durante o mês de julho e de agosto, descobriram o turismo de habitação e o agroturismo, o turismo rural, por incrível que pareça. E houve alguma compensação nesse aspecto, no balanceamento das casas, e há aqui alguma esperança relativamente ao futuro. E aconteceu um fenómeno também interessante, é que as pessoas, ao descobrirem Portugal e descobrirem o turismo de habitação, reservaram já para este ano. Há muitas das reservas que existem este ano, ou grande parte, têm a sua origem no ano passado. E, portanto, isso foi um dado positivo. Né? Isto não quer dizer que, eu estou a falar de uma forma bastante animadora, mas o panorama é aterrador, sob o ponto de vista de faturação, sob o ponto de vista de funcionamento das casas. As casas, sobretudo a nível do turismo de habitação, o agroturismo, é manutenção do património, quer seja o património edificado, quer seja o património enfim, vivo ou da própria quinta.
uma quebra desta natureza causou um impacto muito forte. Houve muitas casas que aproveitaram para fazer obras, melhorar os seus equipamentos, para melhorar a sua capacidade de resposta, portanto, a expectativa é de certa forma positiva, porque nós acreditamos que na sequência desta pseudo-imunidade de grupo, não é, que possa vir a surgir em força da vacinação, Mas a data ainda é incerta. Mas de qualquer maneira é incerta, não é? Eu estou convencido, quer dizer, a Turiaf, com a sua central de reservas, teve uma atitude semelhante à que a minha antecessora falou, de uma outra perspectiva. Pois claro que entramos em layoff, pois claro que começámos a ter que atender as casas de uma outra maneira, até encorajá-las e, de certa forma, criar soluções para cancelamentos que vieram a acontecer, mas é esse o papel da própria associação, é no fundo manter a chama acesa em relação às próprias casas. De qualquer maneira, só para terminar esta pergunta, de qualquer maneira eu acredito que a oferta que temos é realmente, tem o perfil, se enquadra neste espírito da pessoa querer fugir para o ar livre, fugir para o campo e de certa maneira ter um confinamento mais isolado, onde da baixa densidade, onde no fundo as famílias e as pessoas podem estar mais protegidas. Portanto, este aspecto que nos acompanha da segurança é fundamental. Muito obrigada, Francisco. Maria, para além desta preferência neste momento pelo turismo rural, a pandemia fez com que se valorizasse mais a segurança sanitária e levou muitas pessoas a procurar fugir de grandes concentrações humanas. Que mudanças trouxe este paradigma ao setor do turismo? Efetivamente, nós verificámos que houve uma maior procura de portugueses a viajar em Portugal. Também muitos dos portugueses costumavam ir de férias de avião, tinham outro tipo de férias e acabaram por descobrir o autocaravanismo como uma opção de fazer uma escapadela, de descobrir Portugal, de viajar. E com um custo muito interessante também. Exato. Sim, aqui o aluguer de uma autocaravana, só falando assim, num aluguer durante uma semana pode ir dos 300 aos 500 euros, portanto para uma família acaba por ser até compensativo e bastante competitivo relativamente a umas férias de avião, etc, etc. Por isso acabaram por descobrir esta forma de viajar. Muitos foi pela primeira vez, nunca tinham entrado numa autocaravana, nem pensavam em viajar de autocaravana e acabaram por experimentar até um fim de semana para ver como é que corria, se a família se adaptava, e a verdade é que também voltaram a alugar e continuam se calhar viagens mais longas, muitos deles a fazer de uma semana, porque acabaram por descobrir que viajar em Portugal, descobrir a região, também as praias fluviais, que era sempre aquela viagem que ficava sempre para depois, acabou por ser, então acabaram por decidir viajar desta forma face à pandemia. Também, efetivamente, é que é importante falar da segurança, pois os viajantes querem viajar e sentirem-se em segurança, e o autocaravanismo acabou por aportar esta situação, porque as pessoas fazem, no fundo, um alojamento e um meio de transporte num. E aqui o distanciamento social acaba por ser escolhido pelas pessoas, porque as pessoas podem adaptar o seu itinerário, podem viajar e ter um contacto com as pessoas como preferem, se querem fazer uma viagem mais isolada, se querem fazer uma viagem mais nas cidades, mais rurais. Portanto, acabou por ser o autocaravanismo, por ser uma forma de viajar bastante benéfica nesta situação pandémica em Portugal. Muito obrigada, Maria. Francisco, que impacto teve ao certo esta pandemia no setor específico a que se dedica o Turiap? E qual foi a reação dos empresários aos últimos meses? O impacto, já tive a oportunidade de dizer que foi fortíssimo, não é? Porque nós dependemos muito e temos dependido muito do turismo no estrangeiro, portanto praticamente não tivemos estrangeiros em Portugal, e isso foi muito penoso, não é? A reação dos empresários
também, claro que foi de preocupação, porque a manutenção destas casas é muito elevada, o turismo hoje já é um peso positivo, quer dizer, é a forma de nós conseguirmos criar uma receita adicional para manter as casas, e, portanto o esforço foi muito grande. A Turiab teve que ter aqui também um acompanhamento bastante grande dos próprios empresários, muitas das casas fecharam, porque pura e simplesmente não tinham clientela, e portanto também até quase que o alerta foi de tal maneira, do seu ponto de vista das contaminações e dos contágios e tal, houve quem tivesse que ter alguns cuidados maiores do que o habitual e quase que preferir, digamos, não receber nessas circunstâncias. Mas as coisas vão evoluindo e nós, neste período em que já estamos, já existe também, todos adotaram os métodos de clean and safe, portanto todos estão, de certa maneira, estão todos a seguir as regras do turismo de Portugal e têm os selos de garantia e tudo isso. Portanto, isso também é uma forma, foi um novo procedimento que ajudou e que tem estado a ajudar. Agora, as perspectivas são semelhantes ou serão melhores este ano, uma vez que tivemos a experiência do ano passado de que o verão resultou bom. Quer dizer, o verão os portugueses vieram passar as suas férias quer em família, quer individualmente, e também se nota que as estadias são um pouco mais longas. Para ter uma ideia, a estadia média anterior era cerca de 2 noites, neste momento são 4 noites, quer dizer, as pessoas fazem a viagem, mas mantêm-se mais tempo no destino para o qual se foram, não é? Portanto, eu acho que há aqui uma evolução nesse sentido. Acredito que este ano, dado já o adiantado da estação, vai acontecer de uma forma semelhante. Portanto, a recuperação propriamente dita, eu acho que só se vai dar nem em 2022, vai ser em 2023, há quem diga que é em 2024, portanto a nível da hotelaria e a nível, portanto, de outros complexos mais enfim, mais sérios, mais pesados, assim. Mas nós acreditamos que o segundo semestre de 2022 já pode ter um certo impacto positivo, sobretudo quando começarem a parte das linhas aéreas a funcionar, e também o mercado americano. O mercado americano é um mercado que nós estamos cada vez mais a ter. Os americanos, de certa maneira, estão a resolver com bastante eficiência esta questão da vacinação e, de certa maneira, a imunização. E eu noto e sinto, porque nós temos bastantes grupos que vêm para Portugal com o objetivo de andarem a pé, de fazerem, conhecer, terem uma atividade, o próprio caminho português de Santiago, que mobiliza muita gente para isso. Nós sentimos que está a haver uma certa vontade. Claro, eu queria aqui pegar, peço desculpa interrompê-lo, Francisco, queria aqui pegar nesta questão da reabertura das fronteiras para colocar uma questão à Maria, porque este plano de vacinação gradual e este desconfinamento também ele gradual levantam aqui o véu a um possível relaxamento nas medidas. E Maria, eu gostava de lhe perguntar se esta reabertura das fronteiras terrestres e esta possibilidade de receber turistas estrangeiros, se é um passo importante para a retoma da atividade. Sim, sem dúvida. Aqui nós temos vários turistas estrangeiros que querem visitar Portugal e que visitam todos os anos e que mesmo durante o ano de 2021 pretendem visitar. Aqui as fronteiras estavam encerradas, tivemos vários pedidos de troca de datas para a altura do verão ou pós-verão, porque as pessoas pretendem visitar Portugal e querem, e é sem dúvida um fator muito importante, tanto para Portugal é o destino mais visitado por estrangeiros na ESCAPA, portanto estamos aqui a falar que é bastante importante para nós que as fronteiras... Maria, só um parênteses, eu não quero interromper o raciocínio, mas nós não somos um país de passagem, não é? Sim, nós aqui, as pessoas vão passando, temos estrangeiros que começam na Alemanha, em França e Espanha e fazem até chegar ao destino final, que é Portugal, e que acabam por ficar mais tempo em Portugal do que nos destinos de passagem.
E, portanto, aqui Portugal é o país de eleição na ISCAP, é um dos países preferidos para reservarem estrangeiros. Estamos aqui a falar que, em termos de estrangeiros, maioritariamente franceses e espanhóis, e, portanto, é um fator bastante importante Que tem muito na esta retoma. cultura do autocaravanismo. Sim, e começa em extensão em Portugal, mas efetivamente em França e Espanha o autocaravanismo é uma prática bastante utilizada. Muito obrigado, Maria Francisco. Aqui muito rapidamente, que medidas acredita que devem ser postas em prática para apoiar aqui os empresários singulares e as empresas do turismo, no seu caso a Turiaba, este turismo afastado das metrópoles? Olha, é assim, as medidas que têm sido estado a ser implementadas do programa a apoiar, mas já se nota, inclusive notem para hoje, uma certa insatisfação porque estão digamos, a minimizar essas medidas, cortando já alguns tipos de apoios, o que é muito cedo para que isso aconteça, porque nós continuamos na mesma situação, ou pior ainda, do que o ano passado. Portanto, reforçar as medidas que foram implementadas. A nível do mundo rural, é inevitável que, por exemplo, as comunicações, é fundamental. As pessoas que, quando eu falo de comunicações, estou a falar no Wi-Fi, na internet, tudo isso. É claro que as pessoas, ao deslocarem-se para o campo e tudo isso, aquilo, vão querer estar em contacto com o mundo, e portanto, se as zonas não são zonas de fácil recepção, portanto, reforçar a parte da digitalização, chamemos assim, porque é para isso que vem também grande parte desta bazuca que nós estamos à espera que aconteça, mas também os transportes também são fundamentais. As pessoas também vão querer usar, portanto, transportes de uma forma mais expedita, e portanto era importante que essa atenção para esse lado fosse feita, não é? É aquilo que eu sigo, assim, à primeira vista vejo que a nível público deveria ser tomada em linha de conta, não é? Muito obrigada, Francisco. Maria, o cenário pandémico também teve impacto nos rendimentos. Pode este momento ser uma oportunidade para criar formas alternativas e mais económicas de fazer turismo? E já falámos aqui um bocadinho sobre isto, não é? E é esta uma das prioridades de quem procura a ISK? Sim, assim, a ESCAP nós estamos aqui a falar de um sharing economy, que é um tema que tem sido a falar já há algum tempo, portanto aqui o conceito é porque não partilhar, não é? Portanto, um proprietário acaba por adquirir a sua autocaravana ou rentabilizar, alugando entre particulares, acaba por conseguir adquirir o seu veículo e rentabilizar o crédito da compra, ou mesmo rentabilizar ao longo do ano, porque acaba por não utilizar durante o ano todo, e os viajantes acabam por ter a oportunidade de viajar de uma forma bastante mais económica, em que não é necessário adquirirem um veículo próprio, uma autocaravana, e acabam por desta forma ter a oportunidade de viajar de uma forma que até então se calhar nem era pensada por eles. Também aqui o locatário tem os valores, como já tinha referido, uma viagem de autocaravana durante uma semana e média poderá rondar entre os 300 e os 500 euros, portanto acaba por ser para uma família uma viagem bastante mais em conta, e também existem campanhas na ISCAP em que podem ter descontos, o proprietário também pode proporcionar uma redução acrescida se a viagem for de 7 dias ou mais, portanto acaba sempre por ser uma vantagem na hora de tomar a decisão para viajar. Também é necessário referir que, face à situação atual, da situação pandémica e da incerteza e dos imprevistos que possam surgir, e com a nossa política de cancelamento, acaba sempre por ser mais fácil a tomada de decisão, porque aqui o nosso objetivo é facilitar que as pessoas viajam e que, caso surja algum imprevisto, não haja muitas burocracias na hora de cancelar a viagem e reservar noutras datas, porque aqui o nosso incentivo é então aportar soluções aos viajantes e que se sintam confortáveis e seguros para viajar, e pouco a pouco então retomamos a antiga normalidade, por assim dizermos, e descobrir até Portugal, e como já temos vindo aqui a falar, que é um destino maravilhoso, e portanto é necessário efetivamente aqui criar essas soluções para os viajantes.
Muito obrigada, Maria. Para terminar, sei que já falámos aqui um pouco sobre este tema, mas também para reforçar aqui a ideia, Francisco, acredita que a vacinação e o desconfinamento serão suficientes para aliviar o sufoco em que estão as empresas do setor? Não é suficiente, quer dizer, mas ajuda muito. Nota-se, inclusive, que pronto, a partir do momento em que comece e a partir do momento em que acontecer essa imunidade de grupo, acho que vai haver muito mais facilidade das pessoas se deslocarem, e não só individualmente, mas também em família, porque há aqui dois aspectos que são interessantes no nosso foco de grupo de clientela. Portanto, existem os individuais, os casais que viajam para o turismo de habitação, mas também existem aquelas famílias que querem fazer, por exemplo, uma semana numa casa isolada, com piscina, quer dizer, ao ar livre, quer dizer, em que haja essa relação entre os pais, os filhos, os netos e os avós, porque no fundo fazem coincidir as férias. Hoje em dia é muito difícil as pessoas se verem por força da vida, do cotidiano, enfim, e portanto, por vezes fazem coincidir as férias de forma a que possam estar juntos, não é? E isso procuram essas casas, procuram as casas, chamamos assim, unifamiliares, onde eles podem usufruir desse espaço. Estamos preparados para estes dois tipos de oferta. A vacinação aí é importante, claro, mas isso é o cuidado de cada um, não é? Mas notamos que cada vez mais há preferência por estas duas facetas. Portanto, acreditamos que o facto das pessoas poderem ir para o campo, para ir para o ar livre, enfim, estarem mais protegidas, chamemos assim, a exercerem atividades ao ar livre, não é? As caminhadas, bicicletas, canoagem, isto e aquilo, isso vai ser cada vez mais o objetivo dos nossos turistas. Portanto, estamos preparados para isso. Oxalá realmente nós consigamos motivar as pessoas para que assim seja. Muito obrigado, Francisco. Sim, e de facto, ao fim de um ano de confinamento, sem dúvida que tanto os portugueses como os estrangeiros, sejam turistas ou não, estão ansiosos para sair de casa. Muito obrigado, Francisco Calheiros, Presidente do CRIAP. Desculpe só esta imagem um bocado. Força. Uma imagem grotesca, só para dar algum alívio à nossa. As pessoas estiveram confinadas durante este tempo. Isto faz-me lembrar um touro que está no curro e que sai para a arena. Realmente as pessoas têm que sair, têm que explodir, têm que realmente aliviar esta carga que tem estado durante este tempo todo de confinamento. E sem dúvida que aqui conhecemos algumas alternativas, como é o caso da ESK. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Maria Liquito, Country Manager da ESK Portugal, pela vossa disponibilidade. O turismo e a hotelaria foram dos setores que alavancaram a retoma económica de Portugal após a última crise. Veremos se será suficiente para esta crise. Muito obrigado aos dois. Obrigado também a si que esteve a assistir desse lado. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JT Editors Talks no Jornal Económico, na JTV, no Facebook e no YouTube. Tenha uma boa tarde.